Agora nós vamos falar da ideia do governo de alterar aí a composição da gasolina, elevando para até 40% o percentual de etanol. Tiago Berraich tem as informações. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, apesar do setor de combustíveis conseguir poder arrecadar mais por causa dessa mudança, os varejistas, principalmente, encaram com reservas essa possibilidade do governo de elevar para 40% o índice do etanol na gasolina. No entanto, a própria equipe econômica, há uma divisão dentro do governo, resiste à medida que poderia acarretar em uma perda anual de arrecadação de 4 bilhões de reais. A mudança viria com a regulamentação do RenovaBio, que prevê a redução dos derivados de petróleo causadores da poluição. Cada litro de gasolina, Denise, tem hoje 27% de álcool anidro e o decreto pode causar um aumento gradual de até 0,06 centavos. O decreto, ainda em estudo, prevê a elevação da mistura até 30% em 2022 e 40% em 2030. O presidente do Sincopetro, Sindicato dos Poços de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, discorda dessa medida. Eu acho que deveria haver uma aprovação da indústria automobilística para que isso não venha prejudicar os automóveis, né? Eu acho que isso é importante demais. Segundo lugar, que o preço vai subir, né? Porque o etanol é mais caro que o litro da gasolina que a Petrobras produz. Isso quando chegar aos 40%, né, nos custos de hoje, né, isso significa pelo menos 6 centavos a mais. Né? Então o consumidor terá que pagar 6 centavos a mais pelo litro de gasolina por causa dessa nova quantidade de etanol que vai ser colocado na gasolina. Outra coisa também, que a cadeia de impostos também aumenta. O presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia, destaca que o próprio governo, se adotar essa medida, terá de incentivar a produção do etanol. Agora, Denise, é uma informação que chega no momento em que o mercado de combustíveis está se alterando muito por causa da nova regra de preços da Petrobras, de acompanhar o mercado internacional, e um governo que já está no último ano. Como é que você pode começar a incentivar e dar um incentivo já pensando em 2022 ou 2030? Essa é uma política do governo que tem que ser feita com mais calma e seria por meio de um decreto que não tem nem o apoio da equipe econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por exemplo, discorda dessa medida. Não tem tecnicamente muita justificativa neste momento, porque houve um desestímulo muito grande à produção do etanol no Brasil, porque eles seguraram a gasolina a um preço baixo durante muito tempo. No governo Dilma, nós tivemos durante um longo período, inclusive, endividamento muito alto das usinas, desativação, várias fecharam. Então você precisa ver primeiro se você tem como atender essa demanda, né? O estímulo. Parece meio fora de hora essa ideia, né? Essa discussão. Talvez porque a população está reclamando muito da gasolina, então para dar uma resposta, mas a gente vê que é ruim do ponto de vista de arrecadação, seria positivo do ponto de vista de meio ambiente, né? Que essa é uma proposta brasileira, o Brasil até perdeu muito espaço em relação ao etanol, mas me parece mais balão de ensaio. E para o consumidor ia custar um pouquinho mais também, né? E nunca é bom.